Olá, galerinha do quarto ano 1, tudo bem com vocês? Professora Aline espera que sim, também estou morrendo de saudade de vocês. Pulando bastante? Brincando? Fazendo arte? Comendo? Bom, a professora Aline ainda não conseguiu emagrecer, mas tudo bem. A nossa força na peruca agora será de uma maneira diferente. Será com as nossas aulas online, mas com o conteúdo da nossa apostila. Nós vamos continuar língua portuguesa e matemática. Logo depois, será disponibilizado um canal de dúvidas para vocês, para os pais, tirarem dúvidas do conteúdo, que vocês tiverem com alguma dúvida, não estiverem entendendo o que está acontecendo, como fazer o exercício. Ok? Aqui, a professora Aline já colocou na lousa para nós retomarmos as medidas de tempo que nós iniciamos já do módulo 3 da apostila de matemática, que é o quê? Só para retomar, vocês têm aquela folhinha no caderno de classe que a professora Aline deu para vocês colarem. Lembra? Então, nós temos aqui década, que equivale a 10 anos, século, 100 anos, milênio, 1000 anos, quinzena, 15 dias, bimestre, 2 meses, trimestre, 3 meses, semestre, 6 meses. Belezinha? Nós já fizemos aqui alguns exercícios daqui da apostila. Eu só vou retomar com vocês aqui algumas coisinhas que vocês preencheram. Quantos anos tinha décadas, os séculos. Aqui foi tranquilinho para nós, lembra? Logo aqui, na página 74, tem um resumo de tudo isso que a professora colocou na lousa e que vocês também já têm no caderninho de vocês, né? Dando continuidade na página 75, sabe o que nós vamos entrar agora mais especificamente? Exatamente aqui, ó, calendário. Tem que virar, né? Senão não dá, né, turma? Fazer assim, mostrar as figurinhas, ninguém vai perceber. Calendário, exatamente. Como vocês se adequarem, se acharem melhor aqui no calendário. A professora já passou lá no início do ano os dias da semana, né? De domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E os meses, que alguns meses têm 30 dias, outros meses com 31 dias. Já conversamos também sobre fevereiro, lembra? Que o mês de fevereiro, quando ele tem 28 dias, o ano vai ter quanto tempo mesmo? Quantos dias o ano vai ter? Quando fevereiro, a professora vai colocar aqui no cantinho, ó. Quando fevereiro, 28 dias, o ano ele terá quanto? 365 dias. Opa, vou colocar o i aqui. Mas quando o mês de fevereiro ele tiver quantos dias? 29 dias. Nós chamamos de ano que mesmo? Bissexto. Quantos dias tem o ano bissexto? 366 dias. Por quê? Quem lembra disso? Por quê? Porque todo ano sobra 6 horas no final do ano. Todo ano só vai sobrando 6 horas. Lembra que a professora Aline falou? 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas. No final de 4 anos, nós temos 24 horas. E essas 24 horas se transformam em quê? Mais um dia no mês de fevereiro. Agora a professora vai apagar aqui, para vocês não confundirem com a matéria que a gente vai começar aqui agora. Que a professora, nós vamos estudar agora sobre relógio. Todo mundo sabe ver a hora num relógio analógico? Como assim, relógio analógico, professora? Esse relógio aqui. Porque o relógio digital, ele vem na maioria das vezes naquele relógio de pulso e no celular. Agora, é muito importante também nós sabermos a hora onde? No relógio analógico. Então, aqui no relógio analógico, olha aqui, na apostila, aqui, ó. Depois a professora pega a apostila, a gente vai fazer. O que eu quero que vocês entendam aqui no relógio analógico é o seguinte, que esse ponteiro amarelinho, que ele é o menor, ele indica as horas.
E o maior, ele vai indicar os minutos. Nossa, professora, como assim? Olha só. Se a professora coloca o relógio, o ponteiro aqui, ó, o amarelinho, se a professora vir aqui virar, aí vira no 1. E o grande que marca os minutos está no 4. Quantos minutos são? Será que vocês sabem? Vamos completar aqui a tabelinha dos minutos para vocês verem. No relógio não vai ter os minutos, mas é muito importante vocês saberem. Aqui, olha aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Estão observando que vai de 5 em 5 aqui? 30 minutos. Quando eu chego no 6, eu tenho 30 minutos. Se eu tenho 30 minutos, eu tenho metade de 1 hora. Ah, professora, e o 7? 35 minutos. 40, 45, 50, 55 minutos. Essa tabelinha aqui, ó, são minutos, tá? São os minutos. Então, vai indo aqui de 5 em 5. Professora, mas esse tracinho aqui, pequenininho aqui, ó, são minutos também. Mas os principais, a professora, para vocês terem uma base de 1 hora inteira e metade de 1 hora, a professora foi marcando aqui de 5 em 5. Vamos lá, então? Professora, se o ponteiro pequeno é a hora, ele estiver aqui no 3... e o dos minutos estiver aqui no 7, que horas são? 3 horas e 35 minutos. Muito bem, é isso daí. Professora, mas e se o ponteiro pequeno estiver aqui no 2? E o grande também estiver no 2? Qual é a hora? Vamos ajeitar aqui, setinha, ajuda. Isso! Qual que é a hora? 2 horas e 10 minutos. Ok? Então aqui, para vocês verem, olha só. Um dia, ele tem 24 horas. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Tem aqui também na apostila, na página 78, logo aqui no cantinho, aqui na atenção, tem esse lembretinho aqui para vocês. Nem precisa copiar, porque já tem aqui na apostila, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse daqui, ó. No dia a dia, precisamos marcar o tempo e organizar nossas atividades, como ir à escola, almoçar, encontrar os amigos, jogar bola. Complete as frases abaixo com a quantidade correta de minutos. Página 78. Meia hora tem quantos minutos mesmo? A professora acabou de passar para vocês aqui. Quantos minutos é meia hora? 30 minutos. E 1 hora e meia? Quantos minutos tem? Bom, a professora já colocou aqui que 1 hora tem 60 minutos. Metade da hora. Metade tem 30 minutos. Então, quantos minutos tem 1 hora e meia? 0 mais 0 é uma adição, 0. 1 hora inteira mais metade da hora, 90. Então, 1 hora e meia equivale a 90 minutos. Olha só, e 2 horas? Quantos minutos tem 2 horas? Ai, professora, se 1 hora tem 60, eu posso fazer 2 vezes 60 ou eu posso fazer 60 mais 60. As duas formas estão corretas de calcular isso, tá? Outro exemplo aqui, olha só que nós temos. 10 horas e meia. Quantos minutos tem 10 horas e meia? Vamos lá, então.
A professora vai colocar o exemplo aqui para vocês, ó. Eu vou usar aqui, ó. 10 horas e meia. Quantos minutos tem? Professora, eu posso fazer, se uma hora tem 60, eu posso fazer 60, mais 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 60. Pode fazer lá 10 vezes os 60 e vir somando. Como também você pode abreviar essa adição grande através da multiplicação. Que ela vem para quê? O que é a multiplicação? É a abreviação de adições grandes para a gente resolver. Qual modo mesmo? Na força da peruca. Então, se eu tenho aqui, eu quero saber 10 horas e eu sei que uma hora é 60 minutos, eu vou fazer o valor de uma hora vezes o 10. Então, eu venho aqui, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Professor, e esse 0 que estava dormindo? A gente desce ele e acorda ele. Só que o exercício está falando de 10 horas e meia. Quanto que é meia hora mesmo que a professora Aline já ensinou? Vou até colocar aqui, ó. Meia hora, metade, né? Metade. Quanto que é mesmo? 30. Então, eu vou fazer esses 600 mais meia hora. Metade da hora. 0 mais 0, 0. 0 mais 3, 3. 6 mais nada, mais 0, 6. Então, 10 horas e meia equivale a 630 minutos. Viram só como não é tão difícil calcular assim? Então, vamos lá. Um outro exemplo aqui. Nayara saiu com os pais para ir ao teatro. Outro exemplo, não, outro exercício. Nayara saiu com os pais para ir ao teatro às 3 horas da tarde. Eles chegaram ao teatro 3 horas e 30 minutos. Olha só, eles saíram de casa às 3 horas. Às 3 horas da tarde, vamos lá? Tá meio caindo, né? Mas é por causa do vento aqui. 3 horas da tarde, ela saiu de casa com os pais para ir ao teatro. Eles chegaram ao teatro às 3 horas e 30 minutos. Então, o meu ponteiro do minuto vai ter que vir aqui no 30 minutos. Então, vou girar aqui o meu ponteiro do minutos. Opa, deixa a professora vir girando devagar para não rasgar o papel. 30, volta no 3, volta. Ah, setinha, volta. Olha, a setinha não quer obedecer. Obedeceu. Saiu às 3, chegou às 3h30. Quanto tempo eles levaram para chegar ao teatro? Ah, professora, se saíram daqui e chegaram aqui, levaram metade da hora, que equivale a 30 minutos. Aí, a sessão começou às 4 horas e 10 minutos. Eles chegaram adiantados, porque o 3 veio antes do 4. Então, quanto tempo eles chegaram adiantados para essa sessão do teatro? Vamos ver. A sessão do teatro iria começar aqui, ó. Os minutos é o 10 e a hora vai ser o 4 horas aqui, certo? Agora aqui a gente vai mexer aqui com o 4, vai trabalhar com o 4. Então, vamos ver quantos minutos passaram. Vamos contar de 5 em 5 para ir mais rápido, para ver quanto tempo eles chegaram adiantados. Então, a gente vai contar aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Olha só, porque a sessão lá do teatro iria começar às 4h10. Vira a setinha, obedece setinha. Isso! Então, nós fomos contando de 5 em 5, que a professora colocou para facilitar. E olha só. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Eles chegaram adiantados, então, por 40 minutos.
Deu para dar uma esclarecida na questão da hora no relógio? Analógico. Então, aqui um exemplo agora envolvendo segundos. Olha lá no exercício 3 da página 78. 150 segundos equivale a quantos minutos e segundos? Olha só isso. Vamos novamente apagar aqui para nós começarmos a resolver isso. Agora não é mais aqui a questão de minutos, é os segundos. Ó, nós temos 150 segundos. Vou abreviar com a letra S, abreviação de segundos, tá? Equivale a quantos minutos? E a quantos segundos? Vamos ver. Um minuto, ele tem 60 segundos, certo? Um minuto tem 60 segundos. Então, eu tenho que pensar o seguinte: 150 segundos, quantos minutos cabe aqui dentro? Porque aqui é maior. Quantos segundos cabe aqui dentro de 160? Aí entra a questão da tabuada também, que ajuda. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Passou aqui. Então, nós temos o quê? 6 vezes o 2, que vai dar 12. Então, se eu pegar aqui, ó, eu sei que 2 minutos é 60 e 60 segundos, porque vai dar 120 segundos, certo? 2 minutos dá 120 segundos. Ah, professora, mas é 150. E esse 30 que sobrou segundos? Dá para formar 1 minuto com esse 30 segundos? Não. Então, eu tenho 2 minutos. E o que sobrou do 120 para o 150? 30 segundos. Então, 150 segundos são 2 minutos e 30 segundos. Vamos para mais um exercício? Olha só aqui. 220 segundos equivalem a quantos minutos e a quantos segundos? Você tem que pensar o seguinte: quantas vezes o 60 cabe dentro do 220? Ele cabe uma, ele cabe duas, ele cabe 3, ele cabe 4. Você acha quantas vezes o 60 cabe ali dentro? Ai, professor, eu acho que ele cabe 2. Não, eu acho que ele cabe 3. Você faz a continha. O que sobrar, o que você achar são os minutos. O que sobrar você vai colocar aqui nos segundos. Ok? Continuando então. Olha só. Adriana, assim na página 79. Adriana assistiu a uma peça de teatro infantil com 243 minutos de duração. Ou seja, quantas horas e quantos minutos foi a duração desse teatro que a Adriana assistiu? Olha só, 243 minutos, certo? Ali a pergunta já está falando quantas horas e quantos minutos que foi o teatro que ela assistiu. Vamos passar aqui, vou apagar aqui para a gente colocar mais essa atividade aí, certo? Então vamos lá. 1 minuto, aqui ó, 1 hora tem 60 minutos. Quantas vezes o 60 cabe dentro do 243? Vamos ver? 60 mais 60, eu sei que vai dar quanto? 120. Mais 60, 3 vezes 6, 3 vezes 60, 180. Mais 60, 240. Ai, professora, 6 vezes 4 é 24. Não é isso? Então, aqui, ó, 4 vezes 60, 240. Só que a professora está dizendo aqui 243 minutos. Então, quanto tempo? Olha aqui, ó, 240. Quantas horas foram? Ó, 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora e 1 hora.
1, 2, 3, 4. Então, 240 minutos, 4 horas. Não era 243? 4 horas e 3 minutos que sobraram aí dessa nossa continha aqui, ok? Então, agora que nós já vimos essa parte aqui, olha só, do relógio, certo? Aqui tem alguns exercícios para vocês preencherem para escrever na forma digital, né? E na forma analógica, as leituras da hora aqui. Esse daqui, da página 81, é aquilo que a professora escreveu aqui, ó, para vocês irem colocando a hora. Só que um detalhe, pessoal. A professora agora vai apagar aqui os minutos para explicar uma coisa para vocês. Quando nós falamos, olha aqui, quando nós falamos aqui, professora, você fala assim, a que horas que é o nosso intervalo mesmo? A professora fala 3h15. Só que também eu poderia falar que o nosso intervalo é às 15 horas e 15 minutos, não é isso? Vamos colocar aqui assim, ó, 15 horas e 15 minutos. Por que mesmo, professora? Porque o dia não tem 24 horas. Como nós estamos no período da tarde, o que já aconteceu então? Para completar essas 24 horas, toda essa parte após ao meio-dia, nós vamos começar a contar. 13 horas, 14, 15, 16 horas, 17, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, meia-noite virou outro dia. Agora, nosso próximo assunto aqui é medidas de temperatura. E tem minutos que ficou aqui no meio ainda. A professora Aline vai apagar aqui, ó. As medidas de temperatura. A escala que nós usamos aqui no Brasil como medida de temperatura, nós chamamos de grau Celsius, com a abreviação com o símbolo assim, ó. Essa bolinha aqui em cima e o C. Isso daqui significa grau Celsius. Professora, no exercício, eu posso escrever grau Celsius? Ok. Eu posso só colocar o símbolo que determina, que mostra que é grau Celsius? Ok também? Tanto faz, as duas maneiras estão corretas. Por que Celsius, professora? Porque foi um sueco, um astrônomo que nasceu na Suécia, muitos anos atrás, colocamos isso. Ele fez um estudo medindo a temperatura da água. Ali ele foi observando quando que a água esquentava, entrava em tempo de ebulição, que ela fervia, depois diminuía essa temperatura. Então foi como ele que criou, que identificou essa escala de temperatura que nós temos hoje. Então a escala leva o nome dele, grau Celsius, que é o sobrenome do Anders Celsius, ok? Só uma curiosidade aí para vocês. Para nós medirmos a nossa temperatura, nós temos dois tipos de termômetros, o termômetro digital e o analógico. Olha só, o digital é aquele que é usado aqui na escola, quando vocês apresentam febre, ou a mamãe mede em casa, que ele aparece por números, né? É esse termômetro aqui. Aí, nós temos também aqui o termômetro analógico, que ele é usado para medir temperaturas internas de ambiente, e tem alguns termômetros também usados por uns chefes chiques de culinária, que é aqui, ó, o termômetro de culinária, porque determinado alimento tem que estar em tal temperatura para colocar outro ingrediente, coisa chique. Eu não tenho esse, mas também se eu tivesse, não ia nem saber usar. Mas, continuando, esse outro tipo de termômetro aqui é um termômetro também digital, mas ele é para medir temperaturas externas, de lugares abertos. O que a professora quer que vocês observem bastante é a questão aqui, ó,
de temperatura máxima e mínima. Isso nós sentimos o tempo todo, principalmente agora que nós estamos no outono. Dependendo do dia, nós temos até as quatro estações do ano no único dia, né? A gente amanhece com o inverno, aí vai para o outono, aí tem no meio do dia um verão e mais à tarde, tipo, uma temperatura de primavera. No outono é muito comum essa variação de temperatura mesmo, tá? O que a professora quer que vocês observem é aqui, ó, a temperatura máxima, tá? Que ela vem abreviada assim, a temperatura máxima. E a temperatura mínima, assim. A temperatura máxima é aquela temperatura do dia onde não vai ultrapassar daquilo, é a temperatura mais alta do dia. E a mínima, certamente, é a temperatura mais baixa do dia. Geralmente também ocorre bem cedinho e de madrugada a temperatura mínima, certo? Então, aqui vocês vão observar essa questão aqui da temperatura, tá? Professora, passa lá no tempo, no jornal, quando eu assisto, no celular tem, professora. Tem aquele clima-tempo, meu pai e minha mãe pesquisam antes da gente viajar para saber como vai estar o tempo, para ver se vai levar roupa de frio, roupa de calor. Ótimo, é isso daí mesmo, tá? Que é para isso que serve a medição das temperaturas. Certo? Aqui nós temos um exercíciozinho de variação de temperatura diária, tá? Que é aquilo que a professora Aline falou, que começa de manhã um pouquinho mais frio, na hora do almoço já está um pouquinho mais quente, né? À tarde, pouco antes da hora do lanche, do intervalo, depois a temperatura começa a diminuir, né? Aqui na página, olha só, na página 91, tem um gráfico que dá para fazer de medidas de variação de temperatura. Vocês podem pesquisar os últimos 5 dias a temperatura aqui de Limeira e montar esse gráfico com a máxima e com a mínima. Como nós estamos agora aí no outono, geralmente a máxima está em torno de 28 graus Celsius, 27 graus Celsius. A mínima, às vezes, está em torno de 15, quando amanhece, graus Celsius, dependendo o dia. Mas esse gráfico é super bacana para vocês montarem aqui. Vai usar aqui a malha quadriculada. Na página anterior, nas páginas anteriores, 89 e 90, dá para pesquisar na internet como que se pode montar esse gráfico, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês vão ter um canal aí disponibilizado para tirar as dúvidas. Vamos conversando e beijinho e força na peruca!